Fala pessoal, vamos para a resolução da prova de soldado no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de 2027, concurso que vai começar curso de formação em 2027, tá? Estou um pouco resfriado, não se preocupe se eu der alguns espirros aqui, tá? Então é isso, nós vamos para a primeira questão já, analisar aqui, como eu passo nas mentorias, né? A gente não vai no texto primeiro, a gente vai nas questões para ver o que pede. Então, olha só. Questão 1. Considerando a organização argumentativa do texto e a construção de seu sentido global, é correto afirmar que a tese central desenvolvida sustenta que. Tese central. O que é a tese central? É o que o texto quer passar de mensagem principal, o que é o objetivo do texto. E aí o que a gente percebe? É uma dica. Todo texto, vocês vão olhar o final dele. Tá vendo? Tem Folha de São Paulo, o nome do jornalista que provavelmente escreveu. Toda vez que aparece o nome de um jornal, o nome de um jornalista assim, provavelmente vai ser um artigo de opinião. Ou seja, é uma opinião de um jornalista, de um crítico, né? Então vamos ver aqui. Qual que é o tema central aqui? Qual que é a tese? O que ele, né, tá mostrando para a gente nesse texto? Então, olha só. Nas favelas brasileiras, as apostas online não chegam como entretenimento, chegam como promessa de renda. Em mais de 2 anos de pesquisa, ouvi repetidamente: quem diz que joga por diversão está mentindo. Você joga por dinheiro, dinheiro fácil. Essa frase desmonta a ideia de lazer digital. O que emerge é outra coisa: uma economia informal mediada por plataformas. Pix instantâneo, depósitos mínimos de poucos reais, bônus de entrada e influenciadores exibindo ganhos. O cassino não se apresenta como um cassino, se apresenta como uma oportunidade. Mas oportunidade para quem? Aí que ele fala: Pedro, 32 anos, começou com pequenas apostas, ganhou no início e teve a sensação de ter entendido o sistema. Quando perdeu, tentou recuperar. Apostar mais parecia lógico, insistir parecia uma estratégia. O raciocínio era simples: continuar até reverter. Ele perdeu as economias da família. Endividado, pegou o dinheiro. Aí deu outro exemplo aqui. A Roberta, 40 anos, revelou o tipo de impacto. Dinheiro no mês, do mês começou a desaparecer em pequenos valores. Pix de 10, 15, 20 reais, isoladamente. Pareciam irrelevantes. Somados, desorganizaram o orçamento. O responsável era o neto, menino que entende tecnologia. Ele tinha acesso à conta, conhecia os aplicativos, os bônus e os horários de promoção. A curiosidade virou uma retirada constante de recursos essenciais. O impacto foi também relacional. A confiança familiar se rompeu. Então aqui ele está falando dos malefícios que essas bets traziam, que estão trazendo para as famílias, né? Esses casos não são exceção, são um padrão. As plataformas são desenhadas para manter os usuários. O primeiro ganho cria sensação de possibilidade. O saque exige novos depósitos. Os bônus aparecem nos momentos certos. As perdas são reconfiguradas como aprendizado. Sempre há promessa de recuperação. Em contextos de precariedade, essa arquitetura encontra terreno fértil. Então tá vendo que o tema central, a tese, é mostrando o quê? Mostrando que as bets elas realmente causam problemas, né? E se a gente vê aqui, ó, as bets não são apenas jogos, né? Elas são o quê? Elas acabam sendo como se fosse um modelo de negócio para a opinião aqui do, do jornalista. Olha o final, ó. No fim, o prejuízo atravessa casas e comunidades. As bets não são apenas jogos. São um modelo de negócio que transforma vulnerabilidade em lucro. Então, seja, aproveita do pessoal que né, não tem conhecimento, tem uma esperança de melhorar de vida e gera lucro. E quanto mais difícil é sobreviver, mais sedutora
se torna aposta. O que é isso? Quanto mais pobre, mais suscetível a trabalhar, a mexer com bets, né? Com apostas, se torna. Então vamos olhar as respostas. Letra A. As apostas online no contexto de vulnerabilidade socioeconômica, é o que está escrito aqui, deixam de ser práticas de lazer e passam a funcionar como mecanismos estruturais que exploram a precariedade, convertendo necessidade em risco e oferecendo lucro para as plataformas. Essa é a resposta. Letra A, tá? Por que a B não é, a C não é? A B, ó, as apostas online configuram predominantemente uma prática recreativa. Não é prática recreativa. Ele acabou de falar que deixam de ser práticas de lazer e passam a funcionar como mecanismo estrutural. Então tá fora da tese. A C. O principal problema das apostas online reside na ausência de educação financeira dos usuários. Não, ele falou que é o quê? Que o problema não é a falta de educação financeira. O texto ele não está falando isso. Então, cai por terra. Letra D. O uso de tecnologias digitais, como Pix e os aplicativos de aposta, constitui fator neutro, não interferindo nas dinâmicas. A gente viu ali, ó, Pix rápido, não sei o quê. Até ele explicou aqui, ó. Ó, Pix instantâneo, depósitos mínimos de poucos reais, bônus de entrada e influenciadores exibindo ganhos. O cassino não... Então, não tem nada a ver com isso, tá? Então ficou letra A a resposta. Vamos para a próxima questão, tá? A partir das relações implícitas construídas no texto, implícita é o quê? Que não está escrito, posto ali, é o que pressupõe. Construídas no texto e da articulação entre os exemplos apresentados, infere-se que a narrativa, infere-se deduz-se, né? Que a narrativa dos casos individuais cumpre a função de, vamos direto na resposta, evidenciar que experiências particulares refletem um padrão estrutural mais amplo, no qual práticas individuais estão inseridas em um sistema que potencializa a vulnerabilidade econômica. Então, vulnerabilidade econômica é o que está escrito ali, né? Aí o texto até fala aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. A história da Roberta aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esses casos não são exceção, são padrão, né? Então, o que significa isso? Não tem a ver com algo individual. É um padrão que ocorre em todo tipo de família que está envolvido com uma aposta, entendeu? Então, por isso, a letra B de bola, ok? Aí aqui, ó, para você ver a D, ó, comprovar que o acesso à tecnologia é o principal responsável pelos problemas relatados, sendo suficiente restringi-lo para eliminar. Não, não é a tecnologia. Não tem nada a ver com tecnologia, entendeu? Então, cai por terra. Letra B, a resposta correta. Vamos para a questão 3. Considerando as características linguísticas, a organização composicional e a finalidade comunicativa do texto apresentado, bem como a predominância de sequências discursivas, identifica que o texto se configura como eu disse lá, você olha lá, tem jornal e tal, e ele está dando a opinião dele, artigo de opinião, de base argumentativa, que utiliza a exemplificação narrativa como estratégia para sustentar uma tese de natureza social e econômica padrão. Show? Questão 3, letra C aqui. Vamos passar para a próxima questão. Questão de gramática, né? A acentuação gráfica e a ortografia são instrumentos de registros da norma culta que obedece a princípios fonéticos e morfológicos rigorosos.
com base nas regras vigentes do acordo ortográfico da língua portuguesa e na doutrina gramatical contemporânea, examine as proposições abaixo e assinale a única alternativa tecnicamente correta. Vamos para a letra D, que é a resposta correta, e vamos comentar as outras, tá? Letra D. Eu vou até deixar o texto aberto na outra tela aqui, para eu não precisar ficar voltando o texto ali, tá? A letra D é a resposta, ó. O prefixo presente no termo extraoficial, então o que é o prefixo? É o extra. E a formação do substantivo autoescola segue a mesma lógica ortográfica. O hífen deve ser abolido quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com vogal distinta, conforme preconiza o acordo de 2008. Essa aqui também de graça, pessoal. De graça. Tranquilo. Vamos olhar as outras, tá? Por que a A é falsa? Vamos lá. Os vocábulos estratégia, vulnerabilidade e história presentes no texto recebem acento agudo por constituírem paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente. Segundo a tradição gramatical, tais palavras admitem, em uma perspectiva fonológica alternativa, a classificação como proparoxítonas aparentes ou relativas. Isso não tem muito a ver, não, pessoal. Por quê? A vulnerabilidade não tem acento, certo? E a paroxítona terminada em ad, né, não tem nada a ver com o que o texto, a alternativa falou. Tudo bem? Por que a letra B não é? Vamos ver. No trecho, essa frase desmonta a ideia de lazer digital. Substantivo ideia prescinde de acento gráfico em virtude de uma regra de exceção que afeta apenas os ditongos abertos tônicos, localizados em sílabas paroxítonas, independentemente de haver hiato subsequente. Não tem esse negócio dessa regra, não tem nada a ver. A regra não condiz com isso aqui. Vamos ver a letra C. As palavras saúde e Piauí são acentuadas por regras distintas. A primeira fundamenta-se na regra do hiato tônico isolado da sílaba, enquanto a segunda justifica-se pela regra das oxítonas terminadas em i. Essa aqui até que vai. Tem um raciocínio até possível. Só que a questão aqui é o seguinte. Ela pede a única alternativa correta. Então a D ela é mais correta. Inclusive, essa questão aqui, vou até marcar. Vou marcar aqui. Essa aqui talvez caiba recurso. Plausível de recurso. Pode tentar. Não sei se vai ganhar, porque a D realmente está mais correta. A C tem a parte teórica tranquilo ali, mas ela está mais genérica. Tá? A D está mais completa. Se for por essa situação, a D é a resposta correta. Está mais correta que a C. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Considerando os mecanismos de coesão textual empregados na progressão temática do texto, especialmente no que se refere à referenciação, substituição lexical e o uso de conectores, analise o funcionamento dos elementos coesivos, coesivo quer dizer que faz ligação, identifique a alternativa que apresenta interpretação tecnicamente correta, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa e com a construção de sentido no texto. Vamos direto para a resposta? Aqui, a resposta é letra A, tá? O termo essa frase, no segundo parágrafo, vou ter que colocar lá no segundo parágrafo, mas vamos lá. Realiza uma retomada anafórica de conteúdo anteriormente expresso.
Anafórica, retoma o que vem antes. Catafórica, que vem depois. Beleza? Sintetizando uma ideia discursiva e contribuindo para a progressão argumentativa sem repetição literal, tá? Então vamos lá. Tá escrito assim, ó. Quem diz que joga por diversão está mentindo. Você joga por dinheiro. Dinheiro fácil. Isso aqui é o quê? É uma anáfora. Então, o que é o negócio aqui? Quando ele fala essa frase no segundo parágrafo, deixa eu voltar aqui. Tem que colocar o texto aqui, pessoal, para todo mundo ver. Aqui, ó. Eu vou marcar de verde aqui. Ficou fraco. Verde ficou quase da cor. Vamos marcar de vermelho. Ó. Aqui, ó. Quem diz que joga por diversão? Vou marcar aqui agora de azul. Quem diz que joga por diversão está mentindo. Você joga por dinheiro. Dinheiro fácil. Que é o que eu falei. Isso é o anafora, que é o que ele falou antes. Aí ele coloca o pronome, o essa. Essa frase desmonta a ideia de lazer digital. Ou seja, isso aqui está retomando isso aqui. De forma que anafórica, o que veio antes, né? Então ela está retomando o primeiro parágrafo, certo? E aí sim, ele fala da questão do bloco anterior. Vamos lá, vou voltar na questão. Questão 5. Realiza uma. Ó, essa frase, no segundo parágrafo, realiza uma retomada anafórica do conteúdo anteriormente expresso. O que é o conteúdo anteriormente expresso? Vamos voltar lá. Quem diz que joga por diversão está mentindo. Você joga por dinheiro. Dinheiro fácil. Então ele está retomando essa ideia, essa frase. Que acabou de escrever acima aqui. Portanto, questão 5, letra A. Tá? Aí tem essa questão B, C, a alternativa B e C. Por que a B é falta, por exemplo? Vamos lá. Ele perdeu as economias da família, estabelece uma referência catafórica, antecipando informação. Não. O ele está falando de coisa que aconteceu antes, é anafórico também. Se você olhar no texto, você vai ver que é anafórico. A C, por que a C está falsa, pessoal? Vamos lá. Esses casos, né? Ao introduzir generalização, rompe a coesão textual ao não manter a relação direta com os exemplos anteriormente apresentados. Então, o que acontece? Esses casos ele retoma exatamente os casos de Pedro e da Roberta, que está lá. Ó. Deixa eu colocar o texto de novo. Pedro e Roberta, cadê ele? Ó, Pedro, Roberta. Aí aqui, ó, a frase é esses casos. Aqui, ó. Vamos lá. Então aqui ele está falando da Roberta e do Pedro, certo? E a questão fala como? Então realmente ele está retomando ali. A expressão, esses casos vão introduzir generalização, rompe a coesão textual ao não manter relação. Lógico que mantém. Ele vai falar diretamente dos casos que ele falou anteriormente. Então, a C está errada. D. O conector mas essa estratégia aprofunda o problema, introduz uma relação de adição entre as ideias, sintaticamente equivalente. Aqui o mas ele é adversativo, ele está mostrando a ideia contrária e não adicionando alguma coisa, né? Então, tá errado. Portanto, 5, letra A. Vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Vamos lá. Considerando o emprego dos tempos verbais no texto, bem como os efeitos aspectuais decorrentes de suas escolhas na construção do sentido, analise os enunciados e identifique a alternativa que apresenta a interpretação
tecnicamente correta em estrita conformidade com a norma padrão da língua portuguesa e com a progressão discursiva estabelecida. Vamos direto para a alternativa, que é a alternativa D. A forma verbal ouvir no trecho, ouvir repetidamente, expressa ação habitual no passado. Habitual por quê? Está acontecendo direto. Por meio do pretérito perfeito. Ouvir. Se fosse pretérito imperfeito, ouvia. Se fosse pretérito mais que perfeito, ouvira. Evidenciando valor iterativo dependente de adjunta adverbial sem configurar tempo composto. Questão um pouco mais difícil, tá? Então, de novo, ouvir repetidamente, ele usa o pretérito perfeito, ok. Se fosse pretérito perfeito, seria ouvia. Com valor iterativo. O que é valor iterativo que ele fala aqui, ó? Cadê? Valor iterativo. Valor iterativo é repetida no passado. Então, quando fala valor iterativo, é que aconteceu no passado e foi repetido no passado, certo? No caso, ele usa o quê? Dependente do adjunto adverbial. Adjunto adverbial é um advérbio terminado em mente. Qual que é o adjunto adverbial? Repetidamente. Ouvir. Ouvir, pretérito perfeito. Repetidamente, adjunto adverbial de intensidade. Então, terminou em mente aqui. Ou, repetidamente, a forma que ele ouviu, o modo que ele ouviu. Pode ser de modo também, tá? Depende do contexto. Mas vamos só olhar como adjunto adverbial, tá? Então, repetidamente, tá ligado ali, tranquilo. Beleza? Então, ok, letra D, resposta correta. As outras aqui, a forma virou em. A curiosidade virou uma retirada constante. Tarará, expressa a ação futura com valor de hipótese, dependente de inferência contextual. Por que isso está certo? Está errado? O virou, quando fala virou, ele indica o quê? Transformar, transformação. E é uma transformação que ficou lá no passado, e não é ação futura. Ela virou, ou seja, estava no passado, ele está falando no passado, virou tal, tal, tal. Então, o que era no passado virou para o presente, para a atualidade, não para o futuro. B. A forma começou no trecho. Pedro, de 33 anos, começou com pequenos apóstolos. Indicação contínua e inacabada no passado, caracterizando aspecto imperfeito. Não, o começou ali é pretérito perfeito. Começou. Se fosse. Cadê aqui? Inacabada seria pretérito imperfeito? Seria começava. Não, ele concluiu. Começou. Certo? Então não tem nada a ver de inacabado. Tá? Letra A, a construção tem ouvido repetidamente, embora não empregada no texto, seria equivalente em todos os contextos à forma ouvir repetidamente, mantendo idêntico valor aspectual e temporal. Muita gente deve ter marcado essa questão aqui, porque ela realmente confunde. Tem ouvido, né? Isso aqui é uma locução verbal, tá? Ela realmente ela significa uma ação que ela se repete até o presente mesmo, né? Eu falo, tem ouvido, né? Tem ouvido repetidamente. Frente a todos os contextos, ouvir repetidamente. Aqui quer dizer que concluiu. Tem ouvido, talvez ela não esteja acabada no presente, tá? Então, ou seja, ela chega até o presente, mas ela não se acaba. Tem ouvido repetidamente. Tá vendo que não mostra que concluiu o processo? E ouvir, que é pretérito perfeito, ela mostra que ela teve um ciclo final.
seja, se o verbo está no pretérito perfeito, ele terminou. Ok? E aqui fala o quê? Mantendo idêntico. Não, aqui ela está inacabada. Show? Inacabada. Vamos para a questão número 7. Considerando as relações sintáticas de subordinação estabelecidas no período composto abaixo, bem como a classificação das orações e dos termos que as constituem, analise a estrutura, identifique a alternativa que apresenta interpretação tecnicamente correta e em estrita conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Embora os alunos, embora é uma conjunção, tá? Os alunos se dedicaram intensamente ao estudo. Embora os alunos que se dedicaram intensamente ao estudo tenham alcançado bom desempenho, é necessário que se reconheça que a complexidade do conteúdo, cuja abordagem exige domínio teórico aprofundado, impõe dificuldades que nem sempre podem ser superadas apenas com esforço individual. Vamos direto na resposta, que aqui é a resposta letra C. Oração. Embora os alunos se dedicaram intensamente ao estudo, embora os alunos que se dedicaram intensamente ao estudo tenham alcançado bom desempenho, então ela classifica-se como subordinada adverbial concessiva. E o segmento que se dedicar intensamente ao estudo exerce função de oração subordinada adjetiva restritiva. Adjetivo por conta do que aqui. Tá? Cadê aqui? Que dedicaram-se. Aqui. Então, se eu tenho um substantivo logo após um que, isso aqui é um pronome relativo. Pronome relativo é oração subordinada adjetiva restritiva. Se tivesse vírgula, subordinada adjetiva explicativa. Tá? Então vamos para o comentário aqui da questão. Vamos lá. O embora, que eu fiz ali no começo do texto, ela é, sim, uma oração subordinada adverbial concessiva, que ela inclui o que? O segmento ali após e traz essa concessão. E o embora é uma conjunção concessiva. Tranquilo? Então, por conta do embora, eu já sei que ela é concessiva. E o que é o pronome relativo aqui, porque aqui tem um substantivo, e o que retoma o substantivo sem vírgula, eu sei que é uma oração adjetiva, o que? Restritiva. Subordinada, adjetiva, restritiva. Lembrando que as coordenadas são só 5. Que são o quê? Inclusiva, explicativa, aditiva, alternativa e adversativa. Essas 5 são coordenadas. Todas as outras são subordinadas. Tranquilo? Eu vou acelerar um pouco aqui, senão nossa correção vai ficar muito longa. Tá? Questão 8. No fragmento, a promessa de lucro rápido seduz o jovem. Cega o pai de família e desorganiza o orçamento doméstico. A organização das orações e termos revela aqui, vamos direto para a resposta aqui no caso, letra B de bola. O termo lucro rápido, tá aqui, exerce função de adjunto adnominal, enquanto o jovem, o pai de família e o orçamento doméstico são termos coordenados entre si, exercendo função de objeto direto, seus respectivos verbos. Vamos lá. O lucro rápido é adjunto adverbial de quê? Promessa de lucro rápido. É da promessa. A promessa de lucro rápido. Mas por que ele tem essa função de adjunta adnominal? Né? É a mesma coisa eu falar assim, ó, o relógio de ouro, relógio dourado. É uma locução
locução adjetiva, certo? Que na sintaxe eu chamo de adjunto adnominal. E eu tenho o quê? Uma preposição, sempre tem que ter uma preposição. Eu tenho um nome. A promessa, um substantivo. Isso aqui, promessa de lucro rápido, adjunta adnominal. Faz a mesma função. Tranquilo? Ok. O jovem, pai de família, e aqui, no caso, o lucro rápido, não, desculpa, o orçamento doméstico, eles são objetos diretos. De quais verbos? Cada verbo tem um objeto direto, que são verbos distintos. E a gente tem que ir lá no texto para saber. Aí eu abrindo aqui, colocando o texto aqui em cima, são os verbos seduz, cega, desorganiza. Então, esses três aqui são os objetos diretos desses verbos. Seduz, o jovem. Cega, o pai de família. Ó. E desorganiza o orçamento. Nem precisa ir para o texto, não. Seduz. Quem seduz, seduz alguém. Objeto direto, não tem preposição. Cega. Quem cegou, cegou alguém. O pai de família. Quem desorganiza, desorganiza algo. Objeto direto. Cada um com o seu verbo específico, tá? Eu não vou colocar o texto, porque tem um contexto por trás. Aqui é só um pequeno trecho, mas tranquilo aí. Questão 8, letra B de bola. Agora aqui um texto pequeno para as questões 9 e 10. Tá? Inteligência artificial não é como supõem os entusiastas do Vale do Silício. Uma entidade dotada de consciência. É, antes, um sofisticado simulacro estatístico. No âmago de seus algoritmos reside a tentativa de memetizar a cognição humana. Tarefa que, se por um lado fascina a ciência, por outro, suscita temores éticos profundos. Aos programadores cabe o código, a máquina processa o processamento. Aos filósofos, contudo, resta a árdua missão de definir os limites entre o silício e o espírito. Vamos lá. A pontuação é um recurso morfossintático e discursivo que organiza as hierarquias de sentido no interior do período. Com base nas normas gramaticais normativas, com base nas normas da gramática normativa, analise o emprego dos sinais de pontuação no texto acima e assinale a alternativa tecnicamente correta. Vamos para a resposta da questão. Resposta letra A. No segmento aos programadores, cabe o código. A máquina, processamento. O emprego da vírgula após o termo a máquina justifica pela ocorrência de um zeugma. Então, o que é um zeugma? Indicando a omissão do verbo caber. Zeugma é quando eu omito o verbo ou algo que já foi falado antes. Tranquilo? Então, observe, né? De novo aqui. Peraí. Zeugma. Algo que foi dito antes, foi omitido depois, ou a omissão de um verbo. E sim, ele omitiu o verbo caber. Aos programadores, cabe o código. A máquina, cabe o processamento. Então aqui ocorreu a zeugma. Cabe o processamento. Tranquilo? Enquanto no ponto e vírgula separa orações coordenadas que guardam entre si uma relação de paralelismo sintático. Sim, porque ele está sempre falando o mesmo conceito. Então, paralelismo sintático é quando eu fico repetindo conceitos um atrás do outro.
Tranquilo? Se tiver dúvida, pessoal, por que das outras erradas, pode escrever nos comentários que eu respondo vocês. Questão 10. A retextualização exige que o redator preserve o núcleo semântico e as relações de subordinação lógica, ainda que altere o gênero textual ou o nível de formalidade. Considere o texto de referência e analise as propostas de reescritura abaixo. Analise a alternativa que promove a transposição do trecho para um registro técnico normativo, mantendo a correção gramatical e a fidelidade às inferências originais. Nós vamos direto para a questão C. Malgrado a suposição dos entusiastas do Vale do Silício acerca da consciência da inteligência artificial, esta configura-se como um sofisticado simulacro estatístico na essência de seus algoritmos. Encontra-se o esforço de reproduzir a cognição humana, tarefa que, a despeito de encantar a ciência, gera inquietações éticas abissais. Então, por que a C é a melhor transposição? Malgrado é uma concessiva formal, certo? Tem a ver com uma ideia de concessão. Na essência de seus algoritmos, igual tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, na essência de seus algoritmos, isso aqui, ó. Ele configura como preciso, tá? Encontra-se no esforço de produzir, que é essa próxima aqui, ó, de reproduzir, desculpa, é um impessoal. Então, tem o C, que trata de impessoalidade, então torna-se impessoal. Inquietações éticas abissais. Cadê aqui? Aqui. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma mais formal de citar, né, o que o texto original falou. Tá aqui o texto original, deixei ele aqui na tela, senão vou... Vai ficar horrível aqui. Deixa eu colocar o texto na tela. Aqui o texto. Vamos voltar aqui, ó. A inteligência artificial não é, como supõem os entusiastas do Vale do Silício, uma entidade dotada de consciência. É antes um sofisticado simulacro estatístico. No âmago de seus algoritmos reside a tentativa de mimetizar a cognição humana. Tarefa que, se por um lado fascina a ciência, por outro, suscita temores éticos profundos. Aos programadores cabe o código, a máquina, a vírgula, cabe o processo, né? Processamento. Aos filósofos, contudo, resta a árdua missão de definir os limites. Tarará. Malgrado a exposição dos entusiastas do Vale do Silício acerca da consciência da inteligência artificial. A inteligência artificial não é como supõem os entusiastas. Então, o malgrado está mostrando essa questão negativa, como não é a ideia que eles reproduzem. Vou analisar um por um aqui. Esta configura-se até mesmo aqui, ó, né, essa questão do configura-se como, cadê?
configura-se como também tem essa questão mais técnica, né? Esta configura-se como um sofisticado simulacro estatístico. É antes uma entidade dotada de consciência. É antes um sofisticado simulacro estatístico. Configura-se como melhor do que o é antes um sofisticado simulacro estatístico. Na essência de seus algoritmos, no âmago de seus algoritmos, âmago é essência, encontra-se o esforço de reproduzir a cognição humana. Reside, encontra-se a tentativa de mimetizar a cognição humana. Reside a tentativa de mimetizar, encontra-se o esforço de reproduzir. Mimetizar, esforço de reproduzir a cognição humana. Tarefa que, a despeito de encantar a ciência, gera inquietações éticas abissais. Tarefa que, se por um lado fascina, a ciência, por outro, suscita temores éticos profundos. Abissal, profundo. Então, tá vendo? Só questão de sinônimos, né? Tranquilo. Letra C. Ok? Bom, essa foi a correção de português. Vou gravar outros vídeos com cada tópico, tá? Então é isso. Não deixe de seguir. Toque o sininho para novidades, tá? De outras mentorias e sempre corrijo provas aqui. Acompanhe para vocês verem. No canal tem várias questões de outros concursos, correções de outros concursos, tá? Então aí estamos juntos. Grande abraço, até mais.